Na Pauta, o podcast do Bem Paraná, apresentado por mim, Carol Maltaca, sob a coordenação de Josiane Ritz e operação de Rafael Martins. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um marco histórico em nosso estado. Após 91 anos, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná tem como presidente, pela primeira vez, uma mulher. E é a engenheira Ágata Branco, que assumiu em junho, agora no dia 1º, o comando da entidade para o triênio de 2026 a 2029. E ela está aqui hoje para falar um pouco sobre essa conquista, sobre os desafios dessa profissão, né? E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Ágata. Mais uma vez, obrigada aqui à equipe do Bem Paraná pelo convite. E falando um pouquinho, a gente sabe que os desafios são grandes, um ambiente onde majoritariamente é masculino, são homens, então 80% da engenharia, da formação na engenharia são homens. E a gente entrando agora como mulher, né, a gente sabe que seremos cobradas, né, serei cobrada em dobro, mas a gente está aqui para isso. Então, a ideia é que a gente possa trazer mais mulheres, porque a partir do momento quando a gente enxerga uma mulher num ponto ali de poder, outras mulheres vão se identificar e vão ter certeza que é possível, né? Que a gente pode estar aonde a gente quiser. Ágata, eu queria já começar perguntando realmente assim, né? São 9 décadas de existência do sindicato e Uhum, você se torna a primeira mulher presidente. sim. O que passou assim na sua cabeça na hora que você viu o resultado da eleição? Ah, bom, na verdade, acho que um pouquinho antes do resultado da eleição, era quando eles, toda a parte da diretoria e as próprias mulheres, pensavam no meu nome ali para ser né, para estar nesse lugar ali de presidente. E isso eu vim planejando aí ao longo de um ano, eh, tentando entender se realmente isso faria parte aí da minha trajetória profissional. E tenho feito ali uma mudança, porque eu trabalho muito na parte técnica de desenvolvimento, e aí entrar para uma parte de presidência, eu vinha já dentro do próprio sindicato atuando na vice, e, e antes disso, eh, eu não queria que fosse meu nome, né, porque eu estou no Senge há 8 anos, talvez, um pouco menos, e eu sabia que tinha outras mulheres que estão há mais tempo lá, e eu acho que elas deveriam assumir, mas enfim. Então veio essa convocação ali, tanto das mulheres e dos próprios diretores que já fazem parte da diretoria que atua ali, para ser essa pessoa, né, ser esse nome. E até o último momento eu fui, protelando, mas, né, chega uma hora a gente tem que realmente tomar a decisão de ser a pessoa ali que vai ser o rumo ali do sindicato. Então, quando veio depois o resultado, eu falei: "Não, agora não tem mais volta", né. E uma das questões que me impulsionou até para isso, e eu tenho falado isso muito ali dentro do sindicato, é quando a gente tem as nossas reuniões, executiva, assembleia, para levar os nomes, né. E aí numa assembleia geral que teve, e aí eles colocaram que seria o meu nome, e um dos associados, ele fez um questionamento lá. Ele falou: "Ah, eu não conheço, eu já fui vice-presidente e atuei como presidente interina, num período aí de 6 meses". E ele questionou assim: "Ah, eu não conheço a Agatha, eu não sei se ela é casada, se ela tem filhos, mas e se ela precisar ir ao médico? E se ela ficar doente?". E eu estava na sala ao lado, junto com a equipe de jornalismo, e eu escutei isso, e falei: "Nossa, isso é misoginia". Eh, e isso fortalece, não, eu falei: "Eu tenho que estar nesse lugar. Ele não me conhece, mas ele vai me conhecer. E ele vai entender, e todos os outros que pensam igual ele e não falaram sobre isso, mas que pensam assim, vão entender que ali é lugar de homem e de mulher, independente, né. Se fosse um homem, jamais ele ia perguntar isso, como foram, né, durante esses 91 anos, foi feito direção por homens, nunca foi perguntado para esses homens
se eles eram casados, se eles tinham filhos, se eles iam ficar grávido, ou se eles iam ter que levar filho no médico, né? Talvez porque se a pessoa que falou isso nunca levou um filho no médico, se ele tem filho. Então, isso só me reforçou que eu falei: "Não, eu tenho que tomar posse e mostrar que a gente pode, a gente tem essa capacidade e, né, é só reforçar isso e mostrar que talvez a gente possa até a gente não quer ser melhor, mas que a gente vai fazer mais ali do que talvez um outro colega, sabe. O nosso papel ali nunca é de competição, muito pelo contrário, é de trabalhar em conjunto. Então hoje as diretorias anteriores sempre tiveram esse intuito, e esse objetivo de ter mulheres nas diretorias em 50%. Então ele vem fazendo esse trabalho, eles vêm fazendo. E agora a gente está realmente com 50% de mulheres nas nossas diretorias e nós mulheres, a gente faz aquelas que estão ali, a gente tem feito um trabalho de trazer mais mulheres e de votar em mulheres. Então, agora eles até têm se assustado com isso, porque em outras instituições que são de engenharia, hoje um colega até comentou: "Agatha, agora está tendo as eleições internas, né, e as mulheres estão ganhando em mais de 60%. Então, assim, até eles agora estão colocando um pé no freio, sabe?" Não, muito legal e assim, muito forte o seu relato também, né? Isso mostra muito, assim, o que as mulheres acabam vivendo, não só na engenharia, como em outras profissões também. E a sensação o sentimento é coletivo, né? Parece que quando uma mulher vence, todas nós vencemos junto. E eu queria realmente entender contigo, ver contigo quais foram as mulheres que, assim, na sua opinião, né, que abriram o caminho para você? Quais são as suas referências, assim, de mulheres que contribuíram para que você pudesse ocupar esse espaço hoje? Ah, tem algumas mulheres, né, eu acho que talvez a gente pode voltar na nossa raiz, né, que é a família, então as minhas avós, então eu comentei isso até no meu discurso lá, que, a família do meu pai, eles são nordestinos, então a minha avó veio retirada do Nordeste no período de seca, e ela veio com os filhos. Ela veio primeiro meu avô e depois veio ela que não quis mais ficar por lá e veio para São Paulo, com todos os filhos, então assim num sentimento muito de coragem, né. De você pensar, sair de um lugar e ir para um outro que você não tem a noção do que vai acontecer e se você vai conseguir chegar até lá. Porque imagine há, sei lá, 70 anos, como era a infraestrutura e a gente você só ia. Não dava para avisar por telefone que você estava indo, mensagem, mandar um WhatsApp, não existia isso. Então, assim, é muita coragem dessas mulheres. Retirantes, eu digo retirantes do Nordeste, que vieram para o Sudeste ou para o Sul, retirantes que vieram de outros países, por exemplo, de época de guerra, né, da Itália, então tenho também isso na família, que vieram da Itália em períodos de guerra. E também a minha avó materna, que foi uma mulher, assim, que uma sobrevivente da misoginia e do machismo, porque ela tinha um marido ali que ela sofria muito, né, então que sofria muitos abusos, enfim, de um período que foi muito difícil a gente ver isso acontecendo, muito, né, eh, muito relatado hoje, na imprensa, infelizmente, de mulheres que sofrem e que morrem, por conta dos, entre aspas, "companheiros", que foram companheiros, enfim. Então, essas mulheres, elas são minha inspiração e é por elas que eu tô aqui, né, e é graças a elas que eu estou aqui. Minha mãe, que também foi uma profissional aí é uma profissional, hoje ela é aposentada, mas ela é jornalista e ela trabalhava muito, eu lembro. Então, também foi uma inspiração para mim. Ela foi sindicalista, enquanto jornalista. Ela foi, demitida por ter sido sindicalista e por ter ter a como é que eu vou falar para você? Não porque ela fez uma greve, mas por conta de uma greve que teve na época. E aí, claro, tem outras profissionais, professoras,
que me apoiaram durante a graduação, minhas colegas, minhas amigas engenheiras que a gente trabalhou, estudou juntas, e tantas outras profissionais, que me acompanharam nesse período, sabe. Uhum. E assim, né, aqui no Paraná você será a primeira, mas no país você será a sexta, né? Na verdade, são mais, depois foi feita uma avaliação lá, parece que são, 12. 12. É, Uhum, porque acho que tinha umas que não eram tão divulgadas, então a gente foi uhum. o pessoal foi avaliar, então, se eu não me engano, são 12 sindicatos que tem mulher, eu era 12º. Aham. E mesmo assim, Uhum. né, é um número Sim, que ressalta um alerta também, né? é. E para você isso reflete um pouco sobre os desafios da presença feminina, tanto em nos cargos para chegar nos cargos de liderança, quanto assim, né, também pensando em sindicato, enfim, na Sim, liderança como um todo. Para você isso reflete de alguma maneira esse dado? sim, ele é um dado importante, é um dado que tem crescido, e isso é importante. Eu entendo que esse número de mulheres, que cresceu ali de engenheiras, presidentes, presidentas, de sindicatos, de engenheiros, engenheiras, ele começou a crescer nos últimos anos. Porque a gente tem uma federação que nos representa, todos os sindicatos, que é a FICENGE, e dentro dessa FICENGE, ele tem um coletivo de mulheres. E esse coletivo de mulheres, que também é muito representativo, ele tem um trabalho muito grande aqui no Brasil, ele acaba, eh, sabe, sendo, como é que eu vou falar para você? Sendo um trampolim, né, para que a gente possa falar: "Não, se ela consegue, eu vou conseguir também". E a gente fala: "Nós juntas todas nós vamos conseguir", né. Então não, a gente não quer dominar, mas a gente quer aquele espaço que nunca foi nosso. Uhum. E agora, né, falando um pouco da sua história mesmo, como que surgiu o seu interesse pela engenharia? Foi já um sonho de criança ou já foi mais ali quando você era mais jovem? Como que foi? Ah, bom, isso começou, eu era criança, a primeira vez que eu voei de avião, eu tinha 4 anos. Meus pais me colocaram aqui no aeroporto ali no Santos Dumont? Qual que é o aeroporto? Afonso Pena? Afonso Pena, desculpa. Uhum. Meus pais me colocaram aqui no aeroporto no Afonso Pena, pra ir para São Paulo, sozinha. Tinha 4 anos. Era eu e a aeromoça. Numa época que a gente podia falar que era mais seguro, né. E aí meus avós estavam me esperando lá em São Paulo, e eu achei tão legal a sensação, eu lembro até hoje, assim, tem muito isso, do piloto me carregando no colo, eu fiquei na frente ali junto com a aeromoça, então tudo aquilo ali me impressionou e eu desde criança vim com isso, assim, de eu queria ser piloto de avião. E foi passando os anos, né, quando eu fui completar 18 anos, eu entrei em contato com a aeronáutica, para eu me alistar, na aeronáutica, porque eu falei: "Ah, pra ser piloto de avião", e eu conversei com minha mãe, "Para ser piloto de avião, eu tenho que entrar na aeronáutica, porque gente, você não tem dinheiro para bancar curso", e nem tinha, acho que para mulheres aquilo. Enfim, liguei e o acho que era, não sei, um comandante, não sei quem me atendeu, e ele falou que não tinha não tinha como mulheres se alistarem na aeronáutica naquela época. A única forma que eu tinha de entrar na aeronáutica era ou sendo, engenheira, ou médica, ou agora eu não lembro se era psicóloga ou pedagoga. Então eram essas 3 profissões que eu poderia entrar, na engenharia, desculpa, na aeronáutica. Eu fiz magistério antes, no ensino médio, mas eu falei: "Eu não quero ser professora, então eu vou fazer engenharia". Então assim, eu vim da escola pública, fiz magistério, não tinha nada a ver com engenharia. Eu falei: "Não, eu vou tentar engenharia". Aí eu fui estudar as engenharias, e talvez uma engenharia que pudesse chegar mais próximo de ser a piloto de avião, era engenharia cartográfica. Porque eles mostraram na minha época, eu conheci aqui o pessoal do Paraná Cidade, que minha mãe trabalhou lá também, e que tem as cartas, que você lê as cartas náuticas, etcétera. Eh, Você estuda um pouco de astronomia, não é astrologia, mas é astronomia, então a gente tem toda essa parte de cálculo. Então eu falei: "Ah, de repente essa tem mais a ver", aqui em Curitiba, né, na Federal. E aí eu fiz engenharia cartográfica. Depois disso, quando eu terminei o curso, eu estava no meu
terminando um mês ali para, né, na minha formatura, fiquei grávida. Eu fiquei grávida, eu estava com 9 meses antes de me formar. 8 meses. Então eu terminei o curso fiz a minha formatura no dia 6 de junho de 2022, não, de 2012, e eu ganhei meu filho, um mês depois. Então, assim, não tinha como, né, aí eu tive que mudar totalmente os planos, né, quando eu fiquei grávida eu falei: "Ah, já tenho que mudar os planos", enfim. E e aí foi por isso que eu fiz engenharia. Então, claro que minha vida tomou outro rumo, mas eu posso dizer que hoje que eu queria pilotar um avião e hoje a gente acaba pilotando equipes, pilotando Senge, então são formas de você entender o que que você vai pilotar na tua vida, né. Então, acho que é isto. Acho que a gente pode dizer que você tinha um sonho grande e hoje você tem uma realidade gigantesca, né, digamos Exatamente. assim. E assim, são mais de, 20 anos de carreira? São. E na verdade eu me formei em 2013, tá, gente, porque se meu filho escuta isso e eu falei 2012, ele vai falar: "Pô, mãe, você não lembra quando é que eu nasci, o ano que eu nasci?". É, e é um bom tempo, né, mais de Ele 20 vai fazer anos. 22, ele vai fazer 23 agora, então são 23 anos formada, mas desde o meu primeiro ano da graduação, do meu segundo ano da graduação, foi como eu comecei como estagiária. Então Uhum. ali a gente já pode contar aí uns 28, 29 anos de profissão já. E assim, né, você comentou ali que, né, durante o processo ali, né, da eleição para a presidência, enfim, você ouviu o comentário, né, da Uhum. pessoa dizendo, ah, se ela ficar doente, enfim, como se homem não ficasse doente. É, Mas assim, durante a sua formação, né, antes, assim, você também você sentiu que precisou provar mais que outros colegas, homens, por exemplo, você sentiu isso ao longo da sua carreira? sempre. Sempre. A gente sempre tem que provar, né, o tempo inteiro. A mulher que fala que nunca passou por um assédio, que nunca precisou, provar nada, talvez ela, eh, não saiba o que é ter que provar. Porque isso acontece, né, às vezes tem mulher: "Ah, mas eu nunca passei por um assédio". É bom. Você já passou por essa situação? Já. Então você já foi assediada. Então, às vezes, não entender o que é o assédio, do que é passar por uma situação, do que é passar por uma comprovação. Então, a todo momento a gente é testada, a gente é né, tem que colocar à prova. O fato de eu ter ficado grávida na universidade, durante o período da universidade, quando eu casei, eu estava fazendo a graduação ainda, a pessoa falou: "Ah, Agatha vai abandonar o curso, porque casou". Não. E aí acho que 2 anos depois eu fiquei grávida: "Ah, mas agora ela não vai conseguir". Eu falei: "Não, agora que eu vou conseguir". Então a gente tem que estar sempre provando, né, que a gente é capaz e que a gente vai até o final. E depois durante o período do trabalho, nossa, por várias, assim, várias vezes que a gente passa por questões até hoje, assim, é o tempo inteiro cobrado. Você entrou no sindicato ali em 2019, chegou Sim, a coordenar, né, o coletivo de mulheres, se tornou a primeira vice-presidente sim. e agora assume pela primeira vez, né, a presidência. O que que essa trajetória, ensina para você sobre liderança e sobre, representatividade? Durante até a minha trajetória na graduação e antes mesmo, né, antes de eu entrar na engenharia, eu sempre tive esse instinto de liderança, né, embora a gente não colocava nome a isso. Mas hoje eu olhando lá atrás, a Agatha lá atrás, eu falava: "Não, você já era uma liderança, né, eu já era uma liderança na universidade, eu já era da diretoria do diretório acadêmico, eu já era coordenadora da comissão de formatura, então eu já participava de todas essas, organizar os churrascos. Então você organizava churrasco para 40 homens, então era sempre a mulher que estava organizando ali, de comprar as coisas, sabe. Então eu sempre tive esse instinto de liderança ali no dia a dia, no cotidiano. E o que eu aprendi, no coletivo de mulheres, é que a gente tem que ser exemplo, né, para que as outras mulheres sigam a gente. E a gente tem que ter coragem para assumir, as atividades
e coragem para colocar ali nas pautas, né, porque normalmente esses assuntos que são atrelados às mulheres, os homens nunca vão pautar, porque não é de interesse deles, né, porque que eles vão querer pautar que as mulheres precisam de uma licença maternidade maior, né. Só que quando eles, hoje, muitos homens, e é um trabalho que está acontecendo, né, por conta de muitas questões políticas, entendem, participam junto com a mulher daquele primeiro mês dela, que ela teve neném, e sabe das dificuldades que ela teve. É verdade, elas precisam de um tempo maior para ficar com essa criança, né. Então, assim, são questões que a gente, as mulheres precisam pautar questões políticas para nós, porque os homens não vão pautar isso. Não porque eles não, entre aspas, não vou dizer todos, não querem, mas é porque eles não sabem. Porque a sociedade ela é construída pautada em legislação de acordo com as necessidades de um mundo mais machista, né? De um Porque são homens que estão pautando. Eles pautam as questões que eles visualizam para eles. Então, a partir de um momento em que a gente tem mulheres nas lideranças, elas vão pautar questões que apoiem outras mulheres, que outras mulheres sejam beneficiadas. E a partir do momento que outras mulheres são beneficiadas, toda a sociedade vai ser beneficiada. A partir do momento que você tem políticas, mulheres, elas vão legislar a favor das mulheres, que resulta na sociedade como um todo. Então toda a sociedade vai ser beneficiada. Diferentemente quando os homens, eles pautam para eles, e as mulheres acabam ficando, se sobrar alguma coisa, né, elas vão pautar para elas, enfim. Mas eu acho que é muito esse perfil, sabe. E é isso que me trouxe ali na engenharia. Quando eu entrei, antes de entrar no Senge, no sindicato, eu entrei no CREA, que é o nosso conselho, como inspetora, para entender o que que era o sistema, depois como conselheira suplente, ali eu passei por várias provas e por questões de assédio e acabei abandonando um pouco o CREA, porque daí eu já fui absorvida pelo Senge. Você vê que precisavam de mais mulheres lá, para que elas tenham esse olhar, de ações dentro da instituição CREA para mulheres da engenharia. Porque a gente precisa trazer mais meninas para fazer, encorajar as meninas para fazer engenharia, então é um trabalho que o CREA tem que fazer e tem feito, de ir nas escolas e falar para as meninas que sim, elas podem fazer engenharia, né. Elas são boas em matemática, elas são boas em português, então elas são boas em ciências, por que que elas não vão fazer engenharia? Porque antigamente tinha esse contato, né, "Ah, você vai fazer engenharia? É só de homem". Não, é de mulher também. Então esse é o nosso papel, trazer mais mulheres para fazer engenharia e depois, abrir os espaços para que elas atuem dentro das instituições, das empresas, dos governos. Então é um depende do outro, sabe. A gente tem aqui um dado, né, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que mostra que apenas 20% dos profissionais de engenharia no Brasil são mulheres. Para você, né, por que que essa participação ainda é tão baixa, mesmo a gente aqui no ano de 2026, e a participação ainda é muito baixa? Então ainda é muito baixa a participação também, a inserção das meninas na engenharia. Quando eu fiz engenharia cartográfica, eu acho que entraram comigo de 40. Eu acho que talvez entraram ali umas 8 meninas. Ainda era um curso que tinha bastante. Hoje, a engenharia civil eu acho que está 50%. A minha profissão ali, a cartográfica, ainda deve estar uns, talvez, 30% meninas. Química, engenharia química tem bastante mulheres, engenharia de produção tem bastante agora. Engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia, como que é não é de solos. Enfim, tem outras engenharias que a maioria são homens, porque elas, você não vê matérias, notícias, aquela engenheira mecânica está atuando, numa grande empresa aqui do estado do Paraná, né. É sempre um diretor. Então, a gente precisa visualizar essas mulheres, para que você tenha ali, né, você tem onde chegar, você tem alguém para, se inspirar. Então, a gente precisa dessas mulheres
já nos cargos para inspirar outras mulheres, para que façam engenharias todas elas, né. Eu tenho visto muito isso com amigas minhas, que têm filhas entrando na universidade ou para entrar na universidade, eu sempre vou conversar com elas: "O que que vocês vão fazer?". "Ah, eu acho que eu vou fazer química. Ah, eu acho que eu vou fazer biologia". Eu falei: "Não, você vai fazer química? Faz engenharia química". Aí uma outra ela fala: "Ah, eu acho que eu vou fazer, computação, vou fazer, sei lá, designer". Eu falei: "Não, você gosta de computação? Então faça engenharia de computação". Sabe, eu estou trazendo elas para elas entrarem na engenharia, né, eh, que eu entrei na engenharia sendo, né, fazendo magistério com pais jornalistas, então foi contra né, o que talvez eu me desse melhor, né, que eu sempre fui muito melhor em português do que em matemática. Então a engenharia para mim ali foi um grande desafio, e eu acho que se eu conseguir, passar por esse desafio, todas vão conseguir passar. Então acho que é isto. Uhum. E assim, né, agora falando sobre o triênio que lhe Uhum, aguarda, uhum. quais são as principais prioridades da sua gestão? Bom, a gente tem algumas questões, pautas internas, né, de falar um pouquinho sobre o analista não, engenheiro sim, ou engenheira, né. Então é uma pauta ali que é do CENGE, que é do CREA e que é da Ficenge, que é federal. Então nós estamos com isso fortemente atuando, porque a gente sabe que hoje muitos profissionais de engenharia são contratados como analistas, muito para pagar um salário abaixo do piso salarial da engenharia. Então esse é uma bandeira que a gente vai carregar e lutar e trabalhar muito com as empresas, na importância de você dar responsabilidade para o engenheiro e para a engenheira. Ele não é analista. Ele estudou, ele pode ser um engenheiro júnior, pleno, sênior, mas ele não é um analista. Então, a gente quer que trabalhar muito pautar isso. São questões nossas internas e também, falar um pouco mais, para a sociedade da engenharia. E do sindicato também. Qual o papel do sindicato para as pessoas? Por que que elas têm que estar junto com o sindicato? A gente como sindicato, a gente faz aquela ponte entre profissional e empresa, porque o profissional não vai negociar com o chefe da empresa. Quem faz isso? É o sindicato. Todo ano, para quem é CLT ou, no meu caso, eu sou PJ, e coloco isso à prova também. Se a pessoa é PJ, ela tem que ter um mínimo de consciência de classe e também atuar junto com o sindicato. O sindicato não é algo que vai contra a sociedade, muito pelo contrário. Ele melhora a qualidade de trabalho. Ele vem aqui e vai visualizar se você tem condições de trabalho, se você não está cumprindo horas a mais, se você não está ficando doente, e todos os direitos que a gente conseguiu durante todos esses anos, né, de democracia que a gente tem, direitos de férias, de 13º, de seguro, enfim, de vale alimentação, todos esses benefícios, que hoje são benefícios, que a gente chama de benefício, são direitos que a gente conseguiu com o sindicato. Que o sindicato está brigando lá com o poder legislativos para que sejam concedidos, garantidos as férias para o profissional. E isso vale para quem é CLT, para quem é PJ, às vezes tem um contrato com a empresa e que nesse contrato ele sabe que ele tem o direito de ter férias também. Ainda mais se ele atua full time para uma empresa, né? Necessariamente o PJ não é aquele cara empresário. Existe muito PJ na engenharia que é o profissional que trabalha para uma empresa, né? Porque é mais barato, entre aspas, para a empresa pagar um profissional no modo PJ do que pagar no CLT. Mas aí ela perde um pouco da segurança também, né? Mas, enfim, esse é um dos nossos papéis para que a gente mostre que o sindicato está a favor da sociedade, está a favor do profissional e está a favor da empresa também. Então é muito mais fácil a gente negociar questões sindicais entre o empresário, que o empresário vai lá e quer negociar com o funcionário também e acaba, enfim, criando um desgaste desnecessário. Então, esse é uma das pautas que a gente vai atuar também. Claro, a das mulheres, que isso eu não preciso nem falar. A gente tem feito alguns trabalhos
né, dentro do sindicato, eh, com as mulheres, para trazer mais elas e para dar mais autonomia para o trabalho delas ali dentro. Eh, Enfim, acho que é uma das principais aqui, trazendo esses 3 pontos. Uhum. E para que essas pautas, né, elas se tornem ações concretas, o que que você espera que aconteça? Precisa do apoio de quem, né? De uma não, você sozinha você não, né, Não, não sozinha a gente não faz. faz Então o que que nada. você espera também, o apoio que você espera, né, nesses próximos 3 anos? Bom, eu conto muito com o apoio da nossa diretoria, então, assim, eles sempre, me apoiaram muito e vêm me apoiando, e eu espero que continue isso. A gente tem o apoio nosso do CREA também, que está sempre do nosso lado ali, a gente quer continuar contando com o apoio do CREA Paraná, da Ficenge, que é a nossa federação, e claro, eu acho que, tem toda a nossa equipe ali dentro do Senge, que são os profissionais que trabalham com a gente, também a gente conta muito com o apoio deles para poder chegar, né, até a sociedade, por exemplo, via a nossa equipe de comunicação, então a gente chegar até a sociedade. A internet é a nossa ponte também com a sociedade, sabe. Então eu acho que tudo isso, eh, tá junto ali, junto e misturado, que a gente pode Uhum. dizer. Então, não vou construir nada disso sozinha, não é a Ágata, porque eu estou presidenta, ou presidente, como você preferir, mas é por um período de 3 anos, né, então a gente tem que fazer um trabalho para que a próxima ou o próximo venham e deem continuidade. E assim, qual já a gente já está se encaminhando para o fim da conversa, né, qual legado você espera deixar lá em pensando lá em 2029, né, qual legado você quer deixar na sua gestão? Tem uma coisa que às vezes, até nas minhas, conversas aí eh, com a equipe, né, que eu trabalho numa outra empresa, e eu sempre gosto de fazer alguma comparação vinculada a carro, porque eu acho que todo mundo conhece carro, sabe como é que funciona, enfim. É mais fácil até de falar, isso é uma coisa, entre aspas, democrático, mas eu quero dizer que você estar presidente, não existe, assim como carro, não existe carro de homem, não existe carro de mulher. O que existe é um veículo que quem é habilitado pode dirigir. Então, assim, ali a presidência não existe, não é um cargo de mulher ou um cargo de homem. A pessoa tem que estar habilitada para dirigir aquele cargo. Então, eu me formei em engenharia, eu faço parte do sindicato, eu pago ali a minha anuidade com o sindicato, eu participo dentro do sindicato e eu mostro que eu tenho a competência de dirigir o sindicato. Então, da mesma forma que eu vou lá, faço minha habilitação de carro, pago ali a habilitação, treino, faço a prova, consigo, dirijo durante um tempo. Então, assim, não existe carro de homem ou de mulher. Existe o carro de quem tem habilitação. Embora tenha aquelas pessoas que fazem sem ter habilitação, mas que elas podem ser multadas, presas, eh eu acho que é essa comparação que eu faço. Muito legal. E agora, né, fechando aqui, eu queria que, assim, imaginando aquela menininha lá atrás, no avião, que, né, Uhum. imaginou que seria piloto, mas que também hoje não se tornou uma pilota, mas hoje é presidente de um sindicato muito importante. O que que você diria para outras meninas que também estão sonhando ocuparem espaços que muitas pessoas ainda não acreditam que elas devam ocupar? Qual recado você diria para essa menina? Ah, primeiro eu digo pra gente, a gente tem que ter coragem. E a gente tem que assumir a nossa coragem, porque ela está aqui dentro, né. Acho que todas nós nascemos com essa coragem, mas a gente fica sempre, alguém está sempre falando ali pra: "Ah, não, não, esse lugar não é para você. Esse momento não é para você". Mas sim, esse momento é para você. Você tem que tirar aquela coragem tua que está aqui dentro e reverberar ela, sabe. E trazer mais pessoas, mais mulheres para atuar junto com você, porque sozinha você não vai conseguir. Então, eu acho que esse é meu recado, é que, como já é bem dito, né, por muitos e muitas, o lugar de mulher é onde ela quiser. Seja na presidência de um sindicato, seja na presidência,
do governo federal, seja né, seja governadora. Então, assim, na escola, né, seja presidente ali dos alunos. Então, assim, qualquer lugar que ela assumir, que ela tiver coragem, do que ela gosta de fazer, ela deve fazer. Sabe? Quer coordenar a cozinha, vai lá e coordena. Sabe? Quer coordenar uma equipe de mecânica, sabe? Ela pode fazer isso. Então, a gente tem visto alguns resultados disso. Se ela quer ser piloto de avião, ela pode ser piloto de avião. Ela pode hoje entrar na aeronáutica. E a gente tem visto mulheres aí em várias aviações, ou seja, da aeronáutica, ou seja, as que são, como é que se diz? As empresas comerciais. Tem muitas mulheres pilotos de avião. Então, a gente tem que ter coragem de ligar lá e falar: posso me alistar? Pode se alistar. Muito obrigada, Agatha. Foi uma conversa enriquecedora. Eu acho que o seu cargo, né, agora, a sua conquista, ela representa não só uma conquista do sindicato, mas acredito que uma conquista sobre a representatividade no Estado como um todo. Então, agradeço muito a sua participação e parabéns pela sua eleição. Ai, obrigada. Mais uma vez aqui agradeço aqui a entrevista. Agradeço ao Bem Paraná e ao convite para a gente estar aqui com vocês. Espero que vocês possam participar lá com a gente também dentro do sindicato e as nossas portas estão abertas. Eu também queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui e também fazer um convite, né, para curtir, compartilhar e caso você ainda não seja inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscrever. A gente também tá nas redes sociais, no Instagram, é só procurar Bem Paraná e a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!